Para construir uma vida boa, a gente precisa de uma visão do que é a realidade, do que é o sentido por trás de tudo. Existem várias visões sobre a natureza da realidade e em cima dessa visão de mundo a gente pode construir uma vida boa. Eu queria falar sobre a visão da realidade que eu acredito. Por quê? Porque eu acho ela muito bonita e também porque eu acho interessante e também porque ela é o sentido do Natal, né? O significado dessa festa que a gente está comemorando. Essa é uma visão cristã. É claro que vocês já perceberam que eu estou falando de uma visão cristã da realidade. E por que eu estou falando disso? Porque eu li esse livro maravilhoso, chama-se A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do Miroslav Volf, um teólogo lá da Universidade de Yale, e dos amigos dele. Eles têm um curso na Universidade de Yale chamado A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. E apesar deles serem teólogos cristãos, nesse curso ele diz que a resposta para essa pergunta, qual é a vida que vale a pena ser vivida, essa resposta tem que ser dada individualmente, com base em algumas outras perguntas. E uma dessas outras perguntas é: qual é a natureza última da realidade? O que é esse universo? E aí, esses caras, eles respondem, eles dão uma descrição super rápida da natureza do cristianismo, que eu queria falar sobre ela, porque eu achei muito bonita. E eles usam, eu achei genial, uma monja, uma anacoreta da Idade Média, chamada Juliana de Norwich, para falar sobre essa visão do que é o cristianismo e qual é a visão de realidade que o cristianismo traz. Juliana de Norwich, ela tinha 30 anos, a gente não sabe o nome dela, mas como ela estava na abadia de St. Julian, na cidade de Norwich, ela pegou o nome de Juliana e ela tinha 30 anos, ela estava para morrer. Um padre chegou com um crucifixo, com Jesus no crucifixo, e ela olhou para aquele crucifixo e no meio dessa doença ela teve uma série de visões. Depois de ter essas visões, ela sobreviveu e ela escreveu essas visões, porque apesar de ela estar na Idade Média, ela era uma anacoreta, ela era uma pessoa da religião, ela era uma pessoa da igreja, ela sabia escrever. E essas visões ficaram muito populares lá na Idade Média, na Inglaterra, e quando a imprensa foi criada, essas visões foram impressas e continuam populares. Isso foi em 1400 e pouco, então a gente já está aí fazendo 600 anos de Juliana de Norwich. Numa dessas visões, a Juliana, ela olhou para a mão dela e ela viu um pedacinho do tamanho de uma noz de avelã. E agora eu vou ler as palavras dela. Ela está falando de Jesus, né? Ele me mostrou uma pequena coisa do tamanho de uma avelã na palma da minha mão, e era tão redonda quanto uma bola. Olhei para ela com os olhos do meu entendimento e pensei: o que será isso? E a resposta veio a mim: é tudo o que foi criado. Maravilhei-me de como poderia durar, pois era tão pequeno que pensei que pudesse ter se desfeito repentinamente. E a resposta em minha mente foi: dura e durará para sempre, porque Deus a ama. E assim todas as coisas existem pelo amor de Deus. Então a ideia é que todo o universo, a vida e tudo mais existe porque Deus ama. Esse amor não tem a ver, é diferente do amor que a gente tem uns pelos outros, que a gente precisa tanto uns dos outros. O amor de Deus tem a ver com doação, tem a ver com afeição, tem a ver com gostar sem precisar. E essa é a história do planeta, essa é a história do mundo. Como que os cristãos podem dizer que Deus ama um universo tão pequeno? Porque o nosso planeta Terra realmente é pequeno. Como que Deus ama podemos dizer que Deus ama uma espécie que existe aí faz 200 mil anos? Porque Ele ama. Essa é a resposta do cristianismo, né? Nessa coisinha vi 3 propriedades. A primeira é que Deus a fez. A segunda é que Deus a ama. A terceira é que Deus cuida dela. E depois ela fala, depois de muitos anos refletindo sobre essa visão, ela fala o seguinte: eu vi com certeza que antes de Deus nos criar, Ele nos amou. Que esse amor jamais diminuiu e nunca diminuirá. E todas as suas obras foram feitas nesse amor.
E nesse amor, ele tornou todas as coisas proveitosas para nós. E nesse amor, nossa vida é eterna. Eu achei isso muito bonito. Então ela faz a ponte de um Deus amoroso com o propósito da vida humana. Quer dizer que Deus nos criou para o amor e Ele nos ama. E aí tem um problema, né? Qualquer pessoa que já passou tempo com outros seres humanos sabem que a gente não vive à altura dessa imagem de Deus, de ser amado. A gente não vive nem como pessoas que foram amadas por Deus. A nossa experiência do mundo é às vezes mais de ser desgraçado do que amado. E a gente não ama as outras pessoas, a gente não vive à altura desse padrão de Deus, né? Apesar da gente ter esse status especial na criação, a gente não vive como pessoas com esse status especial. Então a Juliana fala o seguinte, na verdade, numa das visões ela conclui o seguinte: aquele que fez o homem por amor, por esse mesmo amor, restaurará o homem. Então a ideia é de que Deus vai restaurar a humanidade. E na verdade já está restaurando a humanidade. E na verdade o cristianismo é esse movimento de restauração da humanidade. Isso é incrível, né? Eu acho que é muito bonito pensar nessa ideia de que Deus ama e Ele não vai deixar que as coisas que Ele ama desapareçam por negligência ou por ausência dele. Ele vai intervir. E esse é o sentido do Natal. Deus veio e começou o processo de restaurar. Começou não, né? Deu um passo crucial nesse processo de restaurar. Numa das visões dela, a Juliana questiona o pecado e o jeito que o mundo está quebrado e por que Deus deixou o homem pecar e se destruir aos outros, né? E a resposta que ela recebe é: eu posso fazer todas as coisas ficarem bem. E eu farei todas as coisas ficarem bem. E eu hei de fazer todas as coisas ficarem bem. E tu verás por ti mesma que todas as coisas ficarão bem. Como resultado dessa intervenção de Deus, as coisas vão ficar bem. Essa noz que Ele cuida, esse pedaço de avelã que Ele cuida, vai ser bem cuidado. Então ela enxerga toda a realidade como nesse processo de transição. Por isso a Juliana, as pessoas dizem que ela é otimista, mas eu acho que é mais do que otimista. Ela tem uma esperança profunda. A esperança é uma virtude para o cristianismo. A esperança não é de que a vida vai ser fácil, mas é de que no final todas as coisas vão ficar bem. Esse é um outro sentido do Natal. O Miroslav e os amigos dele aqui, eles falam que a gente tenta responder duas perguntas: onde que a gente está e quem nós somos. Todas as visões de mundo fazem isso, né? Onde que a gente está nesse mundo frágil, pequeno, vulnerável, que Deus criou, e isso é muito importante, por amor, por causa do amor. E quem que a gente é? Pessoas profundamente amadas, mas com a tendência a falhar. Pessoas feitas à imagem de Deus e amadas por Deus de forma infinita, e para quem Ele vai fazer todas as coisas darem certo. Se essa é a visão do cristianismo, como é que a gente tem que viver? Putz, dá para escrever bibliotecas inteiras sobre como lidar com essa visão de mundo baseada no amor e as ações que as pessoas têm que ter, né? A primeira coisa que eles falam é que a gente não precisa fazer nada para demonstrar nosso valor. A gente tem valor intrínseco. A gente tem o valor porque Deus nos ama. Não tem a ver com a nossa aparência, com o nosso talento, com a nossa eloquência, não tem a ver com as coisas boas que a gente faz, não tem a ver se a gente é bem-quisto pelas outras pessoas ou não. A gente tem uma dignidade inerente e a gente tem um valor inerente. Não importa se a gente é vítima, se a gente é algoz, se a gente está acamado, se a gente está feliz, se a gente está ganhando uma medalha de ouro, se a gente está triste. A gente é amado por Deus. E aí, a segunda coisa que a gente é chamado a fazer é amar. Porque se a gente é amado, a gente é chamado para amar a Deus.
e amar as coisas que Deus ama. Isso inclui as outras pessoas, isso inclui nosso planeta Terra, isso inclui todas as criaturas, toda essa avelã. Como faz para amar as pessoas? Isso aí é uma coisa que o cristianismo não dá uma resposta simples. Uma das partes dessa resposta é: você tem que pensar sobre isso. E outra das partes é: vai ser mais custoso do que você imagina e vai te fazer muito mais feliz do que você imagina amar os outros. Enfim, Feliz Natal! Eu queria deixar essa mensagem de Natal aqui, falando sobre a visão de mundo do cristianismo. Queria dizer que as outras visões de mundo também são bonitas, eu gosto delas, eu gosto da visão de mundo do budismo, desse ciclo da gente viver num ciclo perpétuo. Eu acho legal a visão do mundo meio futurista, de que a humanidade está em constante evolução. As outras visões de mundo, não só a judaico-cristã, também são bonitas e a gente pode aprender muita coisa delas, mas eu escolhi o cristianismo porque acho que para mim faz mais sentido e também tem a ver com a minha experiência mística, menos interessante que a da Juliana, mas que é a experiência que eu tive com Cristo. E é isso, desejo para vocês um Feliz Natal, sejam vocês cristãos, ateus ou de outras religiões. Desejo a todos um ótimo final de ano e assina meu canal para garantir o leite das crianças. Tchau, tchau!